Bem-vindo a mais um programa Saúde e Você. Obrigado por nos permitir entrar em suas casas através da televisão, para lhe trazer mais um tópico super interessante sobre a saúde. Há uma educadora que escreveu muitos livros interessantes e no seu livro Mente, Caráter e Personalidade, ela explica que o corpo e a mente estão ligados intimamente. Um afeta o outro e ela olha o corpo e a mente como um todo. E hoje vamos estar falando como melhorar não somente o seu físico e como mantê-lo saudável, mas também a sua mente, especialmente a sua mente. O tópico de hoje é o estresse. Acredito que todos de vocês já devem ter experimentado o estresse. E hoje vamos estar explicando para você e fazendo entender um pouco mais como funciona e como tratá-lo. E para isso temos um convidado muito especial. O nome dele é Dr. César Vasconcelos. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Yarley. Graças a Deus. Tudo bem. Que bom, doutor. Ficamos felizes que o senhor está aqui conosco. Muito doutor, obrigado. Antes de começar, para que a gente possa lhe conhecer um pouquinho melhor, por que o senhor não nos conta um pouquinho sobre a sua experiência profissional? Pois não, Yarley. Eu agradeço muito ao convite para ter vindo aqui na 3ABN, essa oportunidade que Deus abre para fazer um trabalho para ele, né, no trabalho médico e de educação em saúde para a população. Eu sou médico psiquiatra, eu trabalho como psiquiatra já há muitos anos e psicoterapeuta. Vinha trabalhando vários anos para o Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, e também na instituição que o Silvestre tem em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro também, que é o CAVES, o Centro Adventista de Vida Saudável, e estive trabalhando lá durante vários anos. E então vim para os Estados Unidos para aprimorar os estudos e aprender mais sobre obra médica missionária evangelística no Wildwood, onde tem um centro de treinamento específico para isso e também um centro de vida saudável e um pequeno hospital. Obrigado, doutor. Vemos que temos uma pessoa preparada aqui para falar sobre esse tópico para a gente. Então vamos pular direto para o tópico. O que vem a ser o estresse? Estresse, no sentido científico, estresse não é doença, quer dizer, o estresse, no sentido bem científico, é o grau de desgaste do corpo. Quer dizer, estresse é aquilo que é exigido do seu corpo e da sua mente para você responder a algum estímulo. O estresse é esse estímulo. O estresse é aquilo que chega na sua vida e requer de você uma atitude, né? Seja uma prova, seja um namoro, seja um casamento, seja mudar de trabalho. Agora, estresse no sentido de doença, quando o estresse vai ficando doença, então a palavra que a gente tecnicamente usa chama-se distresse, né? Distresse, então, porque esse prefixo dis significa alteração, né? Distrofia, disartria, dislalia, disfagia, dificuldade de engolir o alimento, né? Disfonia, dificuldade de falar. Então, distresse é quando o seu estresse está com problema, ou seja, quando a capacidade de responder aos estímulos do dia a dia da vida está falhando. Então, você entra no distresse. Mas, popularmente, nós usamos a palavra no dia a dia estresse como sendo uma coisa ruim, né? Tanto que as pessoas dizem, hoje eu estou tão estressado. Quer dizer, então, usa a palavra estresse como sendo uma coisa desagradável. E nós vamos usar daqui para frente a palavra estresse nesse sentido mais simples mesmo, né? Que é o sentido da ideia de que é algo que não está bem com a pessoa. Tem pessoas que têm o eu-estresse, cientificamente falando, o estresse ruim é o distresse. O estresse bom é o eu-estresse. E a pessoa que está pouco estímulo, está meio isolada do mundo, está afastada do dia a dia da vida, ela está com hipoestresse, quer dizer, ela não tem nenhum estímulo para poder viver e fica ali meio que num canto na caverna, né? Então, basicamente isso, o estresse é o grau de desgaste do corpo e da mente, né? É aquilo que chega para você e exige você fazer alguma coisa. Se você estiver aparelhado, se você estiver em boas condições de fazer aquilo, então você vai funcionar bem. Se não, você vai ficar estressado. Que legal. Falamos um pouquinho sobre os diferentes tipos de estresses. E o estresse pode afetar um todo? Como assim uma variação? Estresse de mente, físico, emocional? Exatamente. A gente pode subdividir, vamos dizer assim, o estresse, né? No sentido... Vou continuar agora falando estresse no sentido de alteração. Existe o estresse físico, né? Que é o cansaço físico, o esgotamento físico, vamos dizer assim. Trabalhou horas demais um dia, então você não aguenta mais, sabe? Então, esse é um estresse físico. O estresse emocional
né, que é quando a sua mente, as suas emoções estão também em pânico, estão numa aflição, você está com muita carga emocional na tua vida, então aquilo está, uau, você já não está aguentando mais, já está ficando explosivo, ou vários tipos de respostas emocionais. Também há o estresse chamado estresse oxidativo, é um estresse bem específico. A pessoa que usa alimentação muito ruim, usa junk food, usa alimentação que não é saudável, então ela pode ter muitos radicais livres que vão lesar o seu DNA. É o chamado estresse oxidativo, que produz, então, a oxidação das células, né, que destrói as células, que faz o envelhecimento precoce. E um outro tipo de estresse é o estresse social, né, que existe por situações diferentes. Um terremoto, né, uma ditadura num país, uma revolução civil, né, um vulcão, sei lá, um furacão. Então, esses problemas sociais, desemprego em massa, isso produz um estresse social, a violência social, né? O tráfico de drogas e a guerra entre os traficantes, entre polícia e traficantes, numa cidade que cria insegurança na cidade. Isso é um estresse social, né? Você vê em cidades grandes hoje, você para no sinal de trânsito com seu carro, você fica assim olhando para o lado, né? Com medo, né? Que vai chegar alguém te assaltar ali. Isso é um estresse social, né? Então, paga-se um preço alto para a saúde morar numa cidade grande, porque você está ali o tempo todo numa tensão que não precisaria existir se estivesse no local mais tranquilo. Tem um estresse alto, né? Um estresse alto, é verdade. Uhum. E dentro do próprio estresse, doutor, tem certas fases do estresse? Existe sim. Existe um professor, estudou profundamente o estresse, o professor Hans Selye. Então, ele desenvolveu a ideia e postulou e mostrou que existem 3 fases no estresse, né? A fase do alarme, a fase da resistência e, finalmente, a fase da exaustão. E são os 3 situações, 3 fases que acontecem no estresse. 3 fases, muito legal. O senhor disse que há o estresse positivo, ou seja, pode trazer benefícios para a vida, mas também há o estresse negativo. Exato. Existem os dois, quer dizer, existe uma escala, de situações de vida que produzem estresse. É uma lista de situações. Nessa lista, então, tem o top, né? O número 1, que é a situação da vida que mais produz resposta de estresse ruim para o indivíduo, e você vai lendo a lista, abaixando a pontuação, né, que vai de 100 até 0, então, essa unidade de mudança de vida, esse é o que se usa na pontuação. Então, ali várias situações que o ser humano normalmente vive na sua vida, tem situações boas também. Por exemplo, você foi promovido no seu trabalho, né? Ou você vai casar, que é uma coisa, que bom, vou casar. Ou você mudou para uma casa que você sonhava querer aquela casa e agora você consegue aquela casa. Então, são situações agradáveis, né? Mas que exigem da pessoa uma readaptação. Então, isso significa que o teu corpo e a tua mente vão precisar, mesmo em coisas agradáveis da vida, sabe, enfrentar uma nova situação, até que você se adapte a ela de novo, né? E aí você se sente mais confortável. Mas entre o momento que você vai fazer aquela coisa positiva, está chegando o dia do casamento, ou está chegando o dia da prova, né? do teste para a universidade, vestibular ou qualquer prova, né? Então, você fica numa certa tensão, num certo estresse. Depois você passa aquilo, vai se adaptando, resolve o assunto e aí vai ficando sem aquela tensão novamente. Então, nessa escala de estresse, tem coisas positivas e coisas negativas, que vão exigir do indivíduo uma atitude, né? E você sabe que é interessante, os 5 primeiros itens dessa escala do estresse, dos 5 primeiros, 4 têm a ver com família. Quer dizer, o que mais perturba o ser humano em termos de produzir estresse são situações complicadas na família. Primeiro é a morte do cônjuge. Né? Isso é o que causa mais estresse nos seres humanos. Depois vem divórcio, depois separação, depois a prisão de um membro da família, o aprisionamento. E interessante isso, né? São as situações da vida que mais geram estresse no indivíduo. Estresse. Eu achei interessante que o estresse pode ser uma coisa positiva, como você estava falando. Realmente, quando você precisa fazer alguma coisa, o estresse te ajuda a não esquecer. Tá ali, eu preciso fazer, de repente, já tomar os passos certos e não esquecer. A usar os talentos que Deus te deu, né? Então, exatamente, você vai usar recursos que até Deus permite algumas coisas para você desenvolver esses recursos.
Então, vê uma situação meio difícil para você, ai, será que eu sou capaz, será que não? Deus sabe, então você vai desenvolver aquilo que, na verdade, Deus plantou no teu coração. Isso é um estresse positivo. A gente poderia até talvez comparar um pouquinho com o medo. O medo é uma coisa que a gente não deve ter, mas quando você recebe um susto, você tem aquele medo e isso te ajuda a reagir. O estresse da mesma forma. Se você tem um certo grau não muito alto de estresse, ele te ajuda a reagir na vida. Exato, é isso mesmo. Pode ser vamos dizer, um trampolim, né? Um trampolim para você galgar uma posição melhor e uma situação melhor internamente como pessoa, né? Doutor, voltando um pouquinho, porque o senhor falou que tem 3 fases para o estresse. Isso. E a primeira dela é alarmes. O senhor poderia destrinchar um pouquinho mais? Vamos falar sobre isso. Acho que é importante sim. Então, são as 3 fases: alarme, né, a resistência e a exaustão. Na fase de alarme, o que é a fase de alarme em relação ao estresse? Fase de alarme é aquela fase em que acontece alguma coisa. Vamos supor, você recebeu a notícia de que um amigo seu está gravemente doente. Você recebe aquela notícia no telefone e aí começam a aparecer no seu corpo, na sua mente, alguns sintomas, né? Que pode ser o aumento da frequência cardíaca, ataque cardíaco, como a gente chama, o coração acelera, né? Aumento da glicemia, você vai ter mais sangue indo para o cérebro, para os músculos, né? Para quê? Para você tomar uma atitude. O que eu faço? Eu pego o carro e vou lá visitar, ou não vou? Então, na fase de alarme, é aquela fase em que acende a luz vermelha e aí, então, o teu corpo começa a se preparar de duas, uma, ou para lutar ou para fugir, né? Um outro exemplo mais simples é você vai pela rua e você vê um cão bravo, um cachorro bravo que vem para cima de você. Aí, naquela hora, é a fase de alarme do estresse, né? Então, teu coração acelera, a respiração fica mais forte, a pupila dilata para enxergar melhor, para o processo digestivo. Se você acabou de almoçar, vai parar a digestão para poder aquele sangue que era usado para a digestão ir para os músculos, ir para o cérebro, produzir mais glicose para poder ter energia nos músculos. Para quê? Para você ou lutar naquela hora ali, ou você mandar. Se você correr para fugir, tem que ter energia, né? Tem que ter glicogênio nos músculos para poder funcionar. Então, na fase de alarme acontece isso, aumento da frequência cardíaca, aumento da glicemia, mais energia no seu sangue, mais sangue que vai para o cérebro, para você pensar o que eu faço agora, né? Para os músculos, para poder agir, aumenta a frequência respiratória, há uma broncodilatação, seus brônquios se dilatam mais para receber oxigênio e você, então, conseguir refletir, pensar. Se a situação está temerosa, você pode ter suor na mão, no corpo também. A boca pode ficar seca, que é aquele susto, né, que a pessoa leva, chega até a secar a boca. Alguns sentem aquele frio no estômago, né, aquela quase dor no estômago. E são sintomas principais quando surge a fase de alarme do estresse. Doutor, passando para o próximo passo, a fase da resistência, você pode dar uma explicaçãozinha também para a gente? A fase seguinte é a resistência do estresse, né? Alarme, resistência e exaustão. Então, se o evento estressor, aquilo que está causando estresse, que foi o que disparou o alarme, se continua, né? O problema continua, não foi resolvido ainda, dos 2 exemplos que eu dei, o cachorro está ali querendo te pegar, ou o teu amigo está doente e você não tem informação se é grave, quão grave, se vai morrer, se não vai, então o estresse continua. Aí você entra na fase de resistência. Porque o estresse está te perturbando, o teu corpo vai ter que lançar mão de mais recursos para poder lidar com aquilo que está acontecendo dentro dele, do corpo, da mente do corpo. Aí já começa a prejudicar, porque é como um equipamento que você usa direto, ligado na tomada, e você não desliga da tomada. Ele vai estar comendo energia, sabe? O motor de carro que você deixa ligado o tempo todo, sabe? Está comendo óleo, ele vai desgastar o motor. Então, assim é o corpo. O estresse está o tempo todo ali, não resolveu a situação, não encontrou solução, não deu um fim para aquilo, o corpo já começa a mostrar sinais de que pode ser que não vai aguentar muito tempo, não. Isso chama-se fase de resistência. Então, pode acontecer já alguns sinais, tipo alteração do ritmo do sono, pode ter uma queda da produtividade, a pessoa já não consegue trabalhar tão bem quanto antes, porque ainda está na cabeça, como é que eu faço, o que eu resolvo, não sei o que eu faço, né? E pode já começar a perturbar o intestino, pode dar uma certa diarreazinha na pessoa,
pode sentir uma... Depende da pessoa, viu, Yarley? Algumas podem ter mais um sintoma ou mais outros sintomas, mas os gerais são uma tontura, a pessoa fica meio tonta, sente dor no corpo, que não tem a ver com pancada, com nada, né? De dor nas costas, né? Dor na nuca, que a tensão está causando aquilo, e pode ficar irritada. Esse é um sintoma bem importante de estresse. A pessoa que normalmente não era irritada, ela fica irritada com pequenas coisas, né? Isso aí é bem típico de que alguma coisa está ali futucando a pessoa, está ali mal resolvida, né? E esses são sintomas da resistência, né? Que, na permanência do estresse. Tem uma pergunta um pouco curiosa, mas... Por exemplo, o senhor estava contando a história do cachorro, por exemplo, o exemplo. O senhor chega ali, o cachorro está para te atacar, o corpo tira o sangue do seu estômago, se você tivesse comido antes, Isso. e começa a usar em outras áreas para se defender. Isso. E se fosse um exemplo de alguma coisa mais prolongada? O estômago volta a funcionar depois? Como é que faz? Não, ele volta a funcionar, só que ele vai funcionar não tão bem quanto se não tivesse aquela situação de estresse, né? Comparação super grosseira, sabe quando você liga o seu notebook, seu laptop, você liga na tomada. Então, o monitor, o screen fica bem brilhante, vamos dizer assim. Se você tira e deixa só na bateria, você vê que ele cai um pouquinho a qualidade da luz que entra ali. Ele funciona, mas está funcionando na reserva, né, que é a bateria, né? Assim é o nosso corpo. Quer dizer, a digestão pode ser prejudicada, vai ser prejudicada de alguma forma, né? Por isso que é interessante, foi bom você falar nisso. Eu li uma vez que Jesus, quando ele tinha coisas difíceis para enfrentar, muito difíceis, decisões difíceis, coisas difíceis para ele lidar, ele comia muito pouquinho. Ou não comia. Porque ele queria, então, né, que o seu corpo recebesse a luz do Espírito Santo e funcionasse ao cérebro bastante, né? Então, interessante isso. Interessante o senhor falou isso também, porque quando a gente come, pelo menos quando eu como bastante, eu sinto que a mente até para de trabalhar um pouquinho. Exatamente. Porque a energia realmente, o sangue se concentra ali para fazer a digestão. Exatamente. Interessante. Exatamente. Bom, mas já dá até para imaginar o que vem no terceiro passo, né? Exaustão. Exaustão, exato. Então, relembrando, o estresse tem essas três fases, né? Que é a primeira fase do alarme, depois a resistência, e aí se o problema persiste, né? Não foi resolvido, e finalmente a pessoa vai entrar em exaustão, porque não encontrou solução, ou porque a solução está ali, mas a pessoa não está lançando mão dela, né? Aí depende de algumas coisas também que eu não cheguei a falar, mas vamos supor que a pessoa já tenha tendência à depressão. Aí ela recebeu uma notícia triste, e a notícia triste é o alarme. Aí ela tenta ver, meu Deus, o que eu faço com isso? Acho que não vai dar certo, não vou conseguir. Aí já entra na resistência. E se ela também se acha muito fraca, e se ela não tem ajuda, e se acha fraca, as duas coisas juntas, ela pode entrar na exaustão. Então, na exaustão é quando geralmente se instala uma doença. Aí a doença aparece. Pode ser, que doença? Qualquer doença, depressão, pode ser uma doença cardíaca, pode ser uma doença gástrica, pode ser doença sexual, impotência sexual, frigidez sexual. Pessoas em estresse alto, eles perdem a capacidade de funcionar em algum órgão do corpo por causa dessa exaustão, né? Tem pessoas que, é interessante, pessoas que são até vegetarianas, mas eu vi isso no Centro de Vida Saudável, pessoas que chegavam para o programa de vida saudável, eram vegetarianas, mas elas estavam com colesterol alto. Uau, como é que pode? É o estresse, né? Pressão alta, infarto, isso tudo faz exaustão do estresse. Nossa, quanto problema que causa o estresse, hein? É, muita coisa. E, doutor, qual que é um tratamento para o estresse? Em linhas gerais, o tratamento para o estresse é fundamental o exercício físico. O exercício físico é bom para tudo, né, praticamente, né? Então, vai melhorar a pressão arterial, vai relaxar a mente, né, vai aumentar a serotonina no cérebro, produz um sono bom, melhora a digestão, corrige várias coisas. Exercício físico é muito importante. Diário, se possível, caminhadas ao ar livre. A alimentação vegetariana também é muito importante. Lembra que eu falei que um dos estresses é o estresse oxidativo, ou seja, estresse que vem por alimentação errada, que é cheia de radical livre, né? Até a alimentação que é correta, mas contaminada, vamos dizer assim, né? Como os agrotóxicos, né? Doutor, o que é radical livre? Radical livre são partes da fórmula química de uma substância que elas ficam sobrando naquela fórmula, elas não têm um encaixe perfeito nas reações químicas e, portanto, eles ficam
produzindo lesões celulares, produz lesão no DNA que está no núcleo da célula, lá no cromossoma. Então, esses radicais livres são produzidos muitas vezes por estresse emocional, mas também por alimentação inadequada ou por alimentos contaminados, né? Então, do tratamento do estresse, exercício físico, alimentação natural, vegetariana, 3 refeições por dia, um excelente café da manhã, um bom almoço e um lanche leve ou nada à noite, né? Flexibilidade frente a mudanças, agora comportamento, né, para mudar o estresse. A pessoa se tornar mais flexível. Tem pessoas que ficam muito estressadas porque são inflexíveis. Elas não abrem mão de nada. Então fica uma coisa complicada para viver, né? Então tem que ser mais flexível, né? Interpretar, isso é coisa bem importante também, aprender a interpretar os eventos da vida de forma mais otimista, sabe? Não ser uma pessoa derrotista, né? Falhou um plano que você tinha montado, então agora você acha que o mundo vai desabar. Não, peraí, não é necessariamente isso, né? Está indo para o seu trabalho naquele dia, está com a agenda marcada e tudo montado, fura o pneu do carro e aí vai te perder meia hora, 1 hora ali até você trocar e chegar. Não desespere com isso, sabe? Calma, Deus está no controle, vai ter um jeito de resolver. Então, interpretar mais otimistamente os acontecimentos. É bem importante também aprender a ter uma disposição para aprender com todas as coisas. Teve um psiquiatra que estava na Segunda Guerra Mundial, Dr. Viktor Frankl. Ele ficou preso num campo de concentração, ele era médico, psiquiatra, campo de concentração. Então, ao invés de ficar no desespero, ele procurou ter o espero, a esperança, né? Ele então pensou, o que eu posso fazer aqui para ajudar as pessoas no meu papel de médico? O que eu posso fazer aqui para poder sobreviver? Estocar água em algum lugar? E o que eu posso fazer quando eu sair daqui? Que coisa boa eu posso fazer para a humanidade? Olha só. Então, com aquela situação ruim, ele começou a pensar no que poderia ter de bom ali. Então, isso ajuda a resolver o estresse, né? Uma outra coisa muito importante também é as pessoas aprenderem a organizar a vida em função de prioridade, né? Porque no dia a dia, geralmente nós temos muita coisa para fazer, né? E você tem que imprimir uma carta, você tem que digitar um texto, você tem que fazer uma gravação de um programa, você tem que telefonar para alguém, um guest, um convidado para vir, você tem que, sabe, alguém está te procurando e você tem uma pregação que você quer fazer numa igreja, um acampamento jovem, o que eu faço primeiro? Então, às vezes, a pessoa fica muito estressada porque ela coloca primeiro o que deveria estar por último. Por isso que é importante na vida a gente aprender a organizar a vida em função de uma prioridade. Vou te dar um exemplo. Anos atrás, quando estava para ser montado o CAVES, o Centro Adventista de Vida Saudável, lá em Nova Friburgo, do qual eu fui diretor há algum tempo, então foi lá para visitar a instituição, as obras, um administrador americano. E fomos almoçar juntos, a equipe ali que estava trabalhando na construção do Centro de Vida Saudável. E eu pensei, nossa, esse homem ele tem muita responsabilidade, que ele administra uma área para o mundo inteiro de situações, de instituições adventistas, né? Vou perguntar para ele como é que ele faz para colocar prioridade. E perguntei para ele, como é que o senhor faz para colocar prioridade na sua vida? Ele me deu uma resposta muito pragmática, como os americanos geralmente são, né? Muito prática, assim. Ele falou assim, tem coisas que não podem ser feitas amanhã. Eu pensei, ok, eu entendi. Ou seja, o que é que tem que ser hoje? E depois me ajudou, porque eu percebi que muitas vezes eu queria fazer hoje o que podia ser amanhã e queria deixar para amanhã o que na verdade tinha que ser hoje. Então, colocar a vida em função, organizar a vida em função de prioridade. Isso é muito bem importante. Gostei das sugestões que o senhor deu. Atitude positiva, estar preparado para aprender, organização, alimentação, exercícios físicos. Quando você tem estresse, ele libera algumas substâncias químicas más no seu corpo? Isso, foi uma boa pergunta, sim. Sim, libera. Os hormônios do estresse chamado, né? Os corticosteroides e adrenalina são chamados hormônios de estresse. Não que sejam substâncias ruins. Deus não colocou nada no nosso corpo que é ruim. O ruim é quando eu não consigo viver bem, então alguns hormônios ficam desequilibradamente produzidos em mim. Então, a adrenalina é muito produzida no estresse e vai fazer algumas alterações ruins. Por quê? Só rapidamente assim para falar, vamos supor que você
fica com medo de uma coisa que é imaginária, né? Só está na imaginação tua, não está na realidade, mas você está com medo. A emoção do medo é a emoção de estresse. Então, é liberada adrenalina. A adrenalina é liberada, ela vai acelerar seu coração, então seu coração vai trabalhar muito, sem precisar. Você está cansando o seu coração, que é um músculo, né? É como deixar o carro acelerado não sei quantas milhas por hora, quilômetros por hora, no ponto morto. Se está no ponto morto, você está parado no sinal vermelho e você está acelerando o carro, lá pisando. Ué, para que está gastando essa energia toda? O sinal está fechado para você? Não precisa acelerar agora. Então é isso, o hormônio de estresse, ele faz o corpo acelerar quando não precisa. Quando não precisa. Ou seja, aí que entra também o exercício físico, a importância dele, né? Liberar essas substâncias químicas através do exercício físico. Exato. Também, através do exercício físico, você acaba eliminando o radical livre que o senhor estava falando. Exatamente. Através, descarrega adrenalina, né? Exatamente. Doutor, uma perguntinha interessante para o senhor agora. Lazer e estresse, ajuda? Ter várias horas de lazer ajuda com o estresse? Boa pergunta. Boa pergunta porque, você vê, geralmente no mundo moderno as pessoas estão muito aceleradas, né? Elas quase não tiram tempo para lazer. Mas é fundamental. Deus fez o dia com 24 horas, né? E teoricamente 8 horas para trabalhar, 8 horas para você dormir e 8 horas para você ter devoção pessoal, exercício físico, comunhão com a sua família, comunhão com Deus e lazer, né? E fez o mundo, né, em 6 dias e um 7º dia para lazer, para o descanso, para o louvor, para a comunhão, para o relax, né? Olha que interessante. Então, o lazer frequente é importante. É importante o lazer, descansar. Lazer tanto para você se recrear, quanto para você relaxar, as duas coisas, né? Fora lazer, ainda mais umas coisinhas, você evitar se automedicar. Tem pessoas que tomam remédio por conta própria. Ah, porque a vizinha falou que é bom, porque meu pai, porque minha tia, porque a comadre, isso aqui. Não faz isso. Medicação não deve ser usada por conta própria. Tem que ser orientada por um profissional em saúde, que é um médico, né? Aprender a aceitar os próprios limites. Tem coisas que a gente pode, tem coisas que não pode. Isso é muito importante. E também aceitar que, na verdade, talvez nós precisamos mudar a relação afetiva com as pessoas. Isso é importante para o estresse. Muito obrigado, doutor. Essa palestra foi realmente cheia de informações. Foi um prazer ter estado aqui. E para você que estava em casa, espero que tenha gostado desse programa. Muito obrigado pela sua participação e esperamos vê-lo na próxima vez, no próximo programa. Então, até mais.